Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Esta é a disciplina de Biologia Molecular. Voltamos para mais uma aula. A aula de hoje, a aula de número 2 da sua apostila. Replicação, transcrição e tradução. Muito importante esse conteúdo, continuidade do conteúdo da aula de número um. Lembrando que lá nós estudamos a estrutura, né, e a função dos ácidos nucleicos, e agora nós vamos estudar a replicação, transcrição e tradução desses ácidos, ok? Bom, pessoal, é, vamos começar pela replicação do DNA. Vocês vão ver que as aulas de biologia molecular são aulas curtas, porque são aulas que vocês já tiveram na bioquímica e em outras disciplinas do curso, e além disso, nós estamos focando na aplicação prática dessas aulas, ok? Então, a replicação do DNA é o processo que precede a divisão celular. Então, você lembra lá da aula de bioquímica e também da biologia, que as células elas passam por um processo de divisão, né? Existem dois tipos de divisão, a mitose e a meiose. Na mitose, o DNA ele precisa se dividir antes do início do processo de divisão da célula. Então, a célula precisa ter esse material para começar, então, o seu ciclo celular de divisão, ok? Então, é necessário gerar cópias idênticas da molécula de DNA para que a prole, as células filhas, tenham o mesmo material genético do que a célula de origem, certo? Então, essa é a replicação do DNA. Agora, se o DNA tem dupla fita, como que ocorre esse processo de duplicação ou replicação do DNA, ok? Então, se eu tiver uma fita, eu posso, uma única fita, como essa aqui, né? Eu posso quebrá-la no meio e dizer que eu dupliquei essa fita. É assim que ocorre no DNA? Ou eu posso usar apenas um lado da fita e fazer novas fitas. Eu posso fazer assim no DNA? Ou eu posso usar as duas fitas do DNA e cada uma delas gerar novas fitas. Então, como que ocorre a síntese da nova fita do DNA na replicação? Então, existia a teoria semiconservativa, conservativa e dispersiva. Então, a conservativa era as duas fitas de DNA dão origem a duas fitas iguais, juntas. A semiconservativa, cada fita dá origem a uma nova fita. E a dispersiva é a que quebra, que pensa que o DNA é quebrado e depois reconstituído em novas fitas, ok? Então, lá em 1957, Manson e Stahl propuseram um ensaio que resolveu essa dúvida, que foi o crescimento de Escherichia coli, uma bactéria gram-negativa, um bacilo, que você tem aí no seu intestino, no seu trato gastrointestinal, eu também tenho. E é uma bactéria muito comum, muito utilizada no laboratório. Se houver oportunidade de aulas práticas, com certeza vocês estarão vendo na aula também essa bactéria no microscópio. Então, eles pegaram essa bactéria e cresceram ela no meio com o nitrogênio 15, que é um isótopo de nitrogênio, ok? E depois pegaram essa mesma bactéria, centrifugaram, tiraram ela desse meio que tinha nitrogênio 15 e voltaram para um meio com nitrogênio 14, né, que é o nitrogênio convencional. Ora, nitrogênio é uma molécula, um átomo muito importante lá das nossas bases nitrogenadas. E dá até o nome para as bases nitrogenadas. E as bases nitrogenadas fazem parte dos nucleotídeos que dão a estrutura do DNA e também do RNA. Então, o que eles estão fazendo aqui é colocando o suprimento para a bactéria crescer e esse suprimento vai lá para o DNA, para as novas fitas, porque ela vai usar esse nitrogênio tanto o isótomo 15 quanto o 14, certo? Então, primeiro cresceu no 15, depois voltou para o 14, certo? Depois ele fez a extração e purificação do DNA dessas bactérias e aí eles observaram o quê? Que existia fitas formadas por nucleotídeos com bases nitrogenadas com nitrogênio 15 e nucleotídeos com bases nitrogenadas com nitrogênio 15 também, então duplas fitas assim. Existiam duplas fitas que tinham a base nitrogenada com nitrogênio 15
e a outra fita com nitrogênio 14. E existia também fitas que só tinha bases nitrogenadas com 14 e 14. E aí, eles, ao aquecer essas fitas, as que tinham nitrogênio 15 e nitrogênio 14, separar, eles viam então que existiam fitas que eram totalmente produzidas a partir do nitrogênio 15 e a outra com nitrogênio 14. Assim, eles conseguem chegar à conclusão que o tipo de duplicação do DNA é semi-conservativo, onde cada fita de DNA vai dar origem a uma nova fita de DNA. Então, as fitas 5' 3' dá origem a uma fita 3' 5', e a 3' 5' dá origem a uma fita 5' 3', semi-conservativo. Bom, durante a replicação do DNA na célula, cada uma das duas fitas originais atua como molde para a formação de uma fita inteiramente nova. Isso é a replicação semi-conservativa, que é o que está comprovado pela ciência, ok? Bom, como que essas fitas elas se abrem? Como que essas fitas elas fazem para originar novas fitas? Primeiro, tem um local onde as fitas se abrem. Lembrando que as fitas são fechadas, né? Então, deve haver algum lugar onde elas vão se abrir. Aqui no nosso exemplo, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aí, as fitas estão fechadas. Então, deve haver algum lugar onde elas precisam para se abrir. E esse local é um local chamado origem de replicação. Característica interessante desse local, ele é rico em adenina e timina. Por quê? Porque a adenina e timina, como vimos na aula anterior, tem apenas duas pontes de hidrogênio ligando-as. Então, fita de adenina com a fita de timina só tem duas pontes de hidrogênio ligando. Então, é mais fácil de quebrar essas pontes para poder abrir. Já citosina e guanina seriam três, seria mais difícil. Então, esse é o local onde ocorre o início da replicação, chamado origem de replicação, local rico em adenina e timina. Certo? Então, aqui nós temos, olha, a fenda, né, da replicação, certo? Um local onde é rico em adenina e timina. Vamos passo a passo na replicação. A replicação do DNA ocorre dentro de células. Obviamente, então, ela é direcionada por enzimas, que são proteínas com funções catalisadoras, certo? Então, as enzimas vão fazer a abertura de fita, vai fazer todo o processo. Primeira enzima que entra na parada aqui, na replicação do DNA, é uma enzima chamada helicase. Qual é a função dela? Promove a abertura das fitas, quebrando as pontes de hidrogênio, lembra? Então, ela vai quebrar as pontes de hidrogênio, tanto de adenina e timina quanto de citosina e guanina. Ela sai quebrando como se fosse uma tesourinha. O nome dela é helicase. Olha aqui no desenho, ó, fita do DNA fechadinha. A enzima em amarelo vem e quebra as pontes de hidrogênio. Ora, mas essas pontes de hidrogênio estão dentro de um organismo biológico, com todos os critérios bioquímicos e físicos que possibilitariam delas se recomporem. Então, para que elas não se refaçam naturalmente, aí existem as proteínas ligadoras de fita simples, do inglês SSB, certo? Que são proteínas que vão se ligar, olha só, elas estão aqui em azulzinho, elas vão se ligar nesses nucleotídeos que formam as pontes de hidrogênio, impedindo que eles refaçam. Porque a helicase ela abriu, quebrou as pontes. E agora a SSB estabiliza, ligando-se a esses nucleotídeos, impedindo que seja refeito. Olha que interessante aqui o complexo helicase passando e abrindo a fita, certo? E aqui nós temos uma micrografia eletrônica. É uma foto tirada em um microscópio de varredura eletrônica, mostrando um DNA com a sua forquilha de replicação, sua bolha de replicação. Dos dois lados ocorre a síntese, nesse sentido e nesse sentido. Bom, fita está aberta, agora eu preciso iniciar a síntese da nova fita dos dois lados. Eu preciso iniciar de algum ponto. Quem é que vai me determinar esse ponto?
é uma enzima chamada primase. A DNA primase, ela vai construir uma molécula de nucleotídeo formada de RNA, que é complementar aquela região do DNA. Essa molécula nós chamamos de primer. É a região iniciadora da síntese da nova fita de DNA. Isso é muito interessante, porque na síntese do DNA, a primeira molécula a ser sintetizada é uma sequência complementar feita de RNA, certo? E chamada de primer, que vai se ligar ali na fita molde, e a partir desta que começa a síntese da nova fita, ok? Quem faz essa molécula é a DNA primase, certo? Se liga na fita molde, constrói uma molécula complementar de RNA, chamada primer, e é essa molécula que sinaliza para a próxima enzima, que é a DNA polimerase. Aqui, novamente, a enzima primase, ela sempre adiciona, então, o RNA complementar, o primer, no sentido 3' 5' da fita. Então, você vê aqui, perdão, da fita não. No sentido 3' 5' da enzima, olha, então ela pegou a fita 5', 3' e começa a construir, olha, no sentido da enzima 3' 5', ok? Criando-se assim o primer. E agora nós chegamos na principal atriz da replicação do DNA, a enzima chamada DNA polimerase. Então, a DNA polimerase era uma enzima que catalisa a síntese de DNA. Olha o nome dela, polimerase de DNA. Ela adiciona nucleotídeo trifosfato à extremidade 3', né? A hidroxila 3' livre. Então, o que quer dizer? Ela se liga na fita, na posição 3', primeiro ela encontra o primer, né? Então, ela encontra, se liga ali no nucleotídeo depois do primer, no sentido 3', 5' da fita, e aí ela vai construir uma nova fita no sentido contrário, logo no sentido 5', 3'. Então, ela sempre se liga no sentido da fita, né, da fita molde 3', 5', dando a construção de uma fita 5', 3'. E é legal também que ela tem uma função, as DNA polimerase, principalmente de eucarioto, né, ela tem uma função chamada proofread, que é uma função de autocorreção. Então, se ela errar, ela para e ela volta numa função chamada exonuclease, ela volta, troca o nucleotídeo que ela errou para ela poder continuar. Então, é muito interessante isso. Então, ela tem uma função de síntese e, se ela errar, ela tem essa função proofread, que faz com que ela faça a remoção do nucleotídeo errado e a inclusão do nucleotídeo certo. Existem 3 tipos de DNA polimerase. A1, que tem função precisa na remoção do RNA, nós vamos ver daqui a pouco, a remoção daquele primer de RNA, mas é lá no final. A3, que é a principal enzima na replicação dos procariotos, e A2, que está envolvida no reparo do DNA, certo? Então, esses 3 tipos de DNA polimerase. Então, olha só, DNA polimerase 3, que é a mais comum, é a da síntese, ela sempre está caminhando no sentido 5', 3' da fita nova, da fita que está sendo construída, ok? Sempre adicionando, então, um nucleotídeo na hidroxila 3 do nucleotídeo que já está na fita. Então, vai lá e ela faz a ligação, então, 5', 3'. Ela que faz a ligação 5', 3', dando origem, ok? Quem é que vai determinar essa sequência? A fita complementar. Então, o nucleotídeo, olha só, se liga aqui a fita molde, né? Então, olha, citosina, opa, bateu. Então, é esse que vai entrar aqui, né? E vai ser adicionado, portanto, na fita que está sendo construída. Bom, a DNA polimerase precisa de um molde inicial. Quem fez foi a primase, nós já chamamos esse molde de primer.
E aí ela é capaz de adicionar bases na extremidade 3' 3' hidroxila da fita molde. Então, fita molde está no 3', 5', fita nova sempre 5', 3'. Legal, né? Esse desenho parece uma mão, né? Que ela tem essa função. Ela não é pequena, na verdade o DNA que corre dentro dessa enzima que é grande, certo? Agora, preste atenção. Se a DNA polimerase, ela sempre utiliza a fita molde 3', 5', porque ela só corre no sentido 5', 3' da fita que ela está construindo, né? Então, ela precisa da fita molde 3', 5'. E eu disse que a duplicação do DNA é semi-conservativa. Como explicar isso? Como que ela pode usar as duas fitas? Sem problema. Na fita 3', 5', na fita molde, ela vai construir a fita nova, 5', 3', diretamente, porque ela está no sentido de corrida, olha só. Está correndo, beleza, que esse é o sentido que ela corre para a produção. Na outra fita, à medida que a bolha de replicação vai se abrindo, ela vai correndo. Olha, a bolha está abrindo para cá, então ela correu aqui, formou um fragmento de DNA 5', 3', a partir da molde 3', 5' aqui do antissense. E aí, a bolha abriu mais um pouquinho, ela forma mais um pedaço. E aí, sucessivamente. Então, o que eu quero dizer? Na fita 5', 3' molde, a DNA polimerase produz uma 5', 3' complementar perfeita. Na fita 3', 5', ela precisa, obviamente, que a fita vá se abrindo para que ela possa correr no sentido contrário à fita, né? Para que ela possa produzir, então, sua 5', 3', o seu DNA fita nova, ok? Então, por isso que na fita molde, né? 3', na fita molde, onde a DNA polimerase ela corre no sentido 3', no sentido 3', 5' da fita molde, ocorre a formação desses fragmentos. Então, deixa eu explicar de novo para ficar claro. A DNA polimerase, ela faz a fita nova, sempre essa fita nova tem o sentido 5', 3', ok? Então, para isso, ela usa a fita 3', 5' lá, molde. Só que as fitas, elas são antiparalelas. Então, olha, ela pega aqui do 3', 5', imagina que aqui está sendo aberto o DNA. Então, ela consegue correr, olha, como se fosse um zíper abrindo aqui o DNA. Então, a helicase vai abrindo e a DNA polimerase, ela vai formando sua fita. No sentido da molde, 3', 5', beleza? Agora, no sentido contrário, ela corre no contrário também. E aí, há necessidade de esperar a helicase aqui trabalhar para que ela possa formar a fita. Então, ela vai formando fitas menores, fragmentos, que são chamados fragmentos de Okazaki, tá bom? Bom, novamente, olha só, a forquilha. No sentido da forquilha, está tudo bem. A DNA polimerase vai trabalhar, olha só, formando a fita nova 5', 3'. No sentido contrário da forquilha é que ocorre o problema. Por quê? Porque há necessidade de esperar a forquilha de replicação se abrir. E aí ela vai trabalhando aos poucos, formando os fragmentos de Okazaki. Bom, e aí a DNA polimerase 1 vai lá e remove os primers. Por quê? Porque o primer é feito de RNA, então ele não é para estar aqui, porque isso aqui é DNA. Então a polimerase 1 vai lá e remove o primer. E a ligase vem e faz a ligação das fitas, em especial a fita lá que formou vários fragmentos, que são os fragmentos de Okazaki. Então o que a ligase vai fazer é ligar esses fragmentos que foram gerados, tá bom? E ainda nós temos uma enzima que corre lá na frente da forquilha de replicação chamada topoisomerase, porque o DNA ele não é helicoidal, e se você pegar algo que é helicoidal e formar uma forquilha, olha o que acontece, gera uma tensão aqui nas pontas. Então, qual é a função da topoisomerase? Ela vai lá
e quebra a fita de DNA bem aqui, remove a tensão e liga de novo, certo? Das duas fitas que são moldes. Então ela vai tirando a tensão da fita para que a helicase possa continuar quebrando as ligações de hidrogênio, a SSB continuar estabilizando essas ligações, né? E a primase continuar produzindo prime de RNA, a DNA polimerase continuar sintetizando as fitas novas e sucessivamente, tá bom? E aqui nós temos, olha, o complexo com todas essas enzimas. Bom, como eu disse, a DNA polimerase ela tem aquela função prop-read, né, que é uma função de correção. Então, nas bactérias, essa função é muito ruim. Então, a cada 10 mil bases adicionadas, há um nucleotídeo que passa errado. Já nos eucariotos, com essa função, tem um erro a cada 1 bilhão de bases e ocorre o mecanismo de verificação aí do prop-read, que ainda corrige esses erros. Agora, e se a DNA polimerase estiver danificada? Os erros se perpetuam? Nós vamos ter essa aula também lá na frente, tá bom? Aqui o mecanismo de checagem. Replicação do DNA bacteriano ocorre parecido com o DNA eucarioto. Lembrando que aquela replicação que eu expliquei agora há pouco é para eucariotos. No procarioto, ocorre uma única origem de replicação, então eis aí a diferença, porque já lá no eucarioto existem vários cromossomos, várias origens de replicação. No procarioto, como é o único DNA circular, uma única origem de replicação. Então, quando a bactéria replica o seu DNA, ela replica de uma vez, ok? E o nome dessa origem é justamente origem de replicação, ORC, do inglês. Pergunta: descreva passo a passo o processo de replicação do DNA, ok? Todas as enzimas passo a passo. E agora, a transcrição. Transcrição é o processo de formação de uma fita de RNA a partir de uma molécula de DNA. Então, lembrando que o RNA mensageiro, ele é a mensagem necessária para a tradução, isto é, a síntese da proteína lá no ribossomo. Então, como que é feita essa transcrição? A mensagem do DNA passando para o RNA. Então, olha só, quem faz isso é uma enzima chamada RNA polimerase. Então, da mesma forma que existe a DNA polimerase na duplicação, na replicação do DNA, aqui na transcrição do DNA é uma polimerase, mas chamada RNA polimerase. Veja como ela é, né? Lá em bactérias, ela tem um erro a cada 100 mil nucleotídeos adicionados. Então, as bactérias estão mais propensas a mutações, certo? Lá nas bactérias, ela se liga a um fator chamado sigma, que auxilia na leitura do sinal no DNA, que indica onde começa a transcrição, que esse sinal no DNA é chamado de promotor. Vocês vão ver daqui a pouco. As enzimas, então, deslizam sobre o DNA, sintetizando uma fita de RNA, até encontrar um segundo sinal chamado terminador. Vamos lá. Então, olha só, como que ocorre a transcrição do DNA em bactérias? Nós temos aqui a RNA polimerase, a enzima atora da transcrição. Nós temos o DNA da bactéria e nós queremos produzir o RNA. Então, a primeira coisa que acontece é a molécula chamada fator sigma se ligar à RNA polimerase, né? Ou melhor, se ligar ao DNA da bactéria lá na região promotora. A região promotora é a região do DNA que está antes do gene que te interessa transcrever. Justamente, promotor. O que o promotor faz? Promove. Promove o quê? A transcrição do gene. Então, o fator sigma se liga nessa região promotora. Beleza, agora a RNA polimerase está ativa, consegue fazer a transcrição do RNA até chegar numa região que nós chamamos região terminadora. Chegando na região terminadora, o complexo é desfeito, o RNA ele já está prontinho para ir para os ribossomos para a produção da proteína.
ok? Existem vários tipos de RNA polimerase em eucariotos. Então, aqui nós estudamos a transcrição em procariotos, em bactérias. Lembrando que o fator sigma ele tem uma função especial, que é encontrar a região promotora, certo? Possibilitando a RNA polimerase de trabalhar até que ela encontre a região terminadora, que para a síntese do RNA, o RNA está pronto. Já os eucariotos, eles possuem várias RNA polimerases para cada tipo de RNA que se pretende produzir. Então, RNA ribossômico, a polimerase 1. A polimerase 2 é a mais comum, que é para todos os genes que codificam proteínas. Também ela é usada para alguns tipos de RNA, como RNA silenciador, microRNA, certo? A RNA polimerase 3, ela transcreve os genes do transportador, do ribossomal e também de alguns microRNAs, tá bom? Então, a mais importante é a 2, que ela é que faz a transcrição de todos os genes. Isso aqui parece uma folha, mas não é uma folha. Aqui nós estamos vendo uma dupla fita do DNA e cada saída desta aqui, olha só, é um RNA mensageiro sendo produzido a partir de uma RNA polimerase em eucarioto. Então veja que isso está ocorrendo ao mesmo tempo. Então, um único gene está dando origem a vários RNA transportadores ao mesmo tempo e iguais. Isso garante que a gente tenha bastante RNA, perdão, falei transportador, né? Está dando origem a vários RNAs mensageiros ao mesmo tempo. Isso permite que nós tenhamos vários RNAs mensageiros que vão dar origem ao mesmo tempo em vários ribossomos a várias proteínas, ok? Nós temos geralmente um ou dois par de um único gene, que você herdou da sua mãe e do seu pai. Então, como é que você tem tanta proteína produzida a partir desse gene iguais? É porque lá na transcrição desse gene não ocorre uma única transcrição. Existem várias enzimas fazendo várias cópias para RNA mensageiro. E lá no ribossomo não é um ribossomo, existem vários ribossomos fazendo várias cópias e o mesmo ribossomo consegue trabalhar ao mesmo tempo sintetizando a mesma proteína em várias cópias, como nós vamos ver. Então, da transcrição para frente, o negócio é em múltiplos, como nós podemos ver aqui nessa micrografia eletrônica. Bom, lá no procarioto, nós tínhamos o fator sigma, que é o fator promotor, que vai se ligar no promotor para poder dar origem à transcrição. Em eucarioto, gente, existem vários fatores de transcrição, existem famílias de fatores de transcrição, que vão se ligar a promotores também. E o principal desses promotores é o promotor Tata-Box. Ele está antes do gene que você quer transcrever. Então, assim, eu não vou ficar discutindo aqui quais são os fatores que se ligam a esse promotor, porque são vários, mais complexos. Aqui tem uma tabela, ó, que nós trouxemos alguns deles, e eles vão se complexando. Por que é mais complexo em eucarioto? Porque o eucarioto precisa regular melhor a sua produção de genes, né? A sua produção, perdão, de proteínas, né? Sua transcrição e, consequentemente, sua tradução, certo? Para que cada célula desempenhe uma função, né? Imagina, os seres eucariotos multicelulares, né? Como nós. Precisamos que cada célula desempenhe uma função, e uma forma dessa é regular a transcrição. Nós vamos ver isso em aulas específicas. Pergunta 4. Descreva passo a passo o processo de transcrição do DNA em eucarioto e procarioto e qual a diferença. Bom, e agora nós chegamos à tradução do RNA. Ele foi produzido, várias cópias, e agora ele vai para o ribossomo. Então, a tradução é um processo biológico no qual a informação do RNA mensageiro é utilizado para ordenar a sequência aminoacídica, está errado ali, de determinada proteína. Então, aqui nós temos a tabela de códons, que nós estudamos na aula anterior, onde cada trinca de códon do RNA mensageiro indica para o ribossomo qual o aminoácido correspondente. Então, nós temos 4 nucleotídeos, né, vezes 4 nucleotídeos, vezes 4 nucleotídeos. Isso aqui é a estatística, né, a probabilidade. Já que nós temos 4 tipos de nucleotídeos que formam o RNA mensageiro
e cada códon tem 3 nucleotídeos diferentes, então é 4 vezes 4 vezes 4. 64 códons é o número que nós temos, que vão corresponder a 20 aminoácidos diferentes. Por isso que nós dizemos que a tabela de códon é degenerada, no sentido de que mais de um códon vai indicar para o RNA ribossomal qual é o aminoácido. Por exemplo, a alanina, olha, se der qualquer um desses códons, o ribossomo já está botando um aminoácido da alanina na proteína. Agora, a metionina é um só, isso é legal, né? O códon iniciador é um só. E o triptofano também, né? Problemático, é um só. Então, se tiver uma mutação aqui, lascou-se, perdeu, não vai ter triptofano nessa proteína. E aí pode perder função e essa mutação é significativa. Bom, o ator principal da tradução é o nosso queridinho ribossomo, né? Como nós já estudamos na aula anterior, existem os ribossomos de procariotos, que são ribossomos menores, e que são os 70S, e os de eucarioto, que são os 80S. O ribossomo ele tem essa estrutura em concha, onde nós temos a subunidade maior e a subunidade menor. E dentro dessa estrutura existem 3 locais de ligação. Todo local de ligação nós chamamos de sítio, tá? Então, é o sítio A, P e o sítio E, certo? Então, olha só. Quem vai... na parte inferior do ribossomo, quem vai se ligar é o nosso RNA mensageiro. É ele que vai ser lido. Então, ele entra... Imagina uma máquina de Xerox. Então, você bota a folha, né, dentro da máquina. Então, na parte inferior do ribossomo, entra a folha que você quer xerocar, que é o nosso RNA mensageiro. E aí, na parte superior, nos sítios, entra o transportador. Entra sempre pelo sítio A e sai pelo sítio E. Então, olha, o transportador ele entra aqui no sítio A. E aí, se ele demete, né, se ele ligar o seu anticódon com o códon lá do mensageiro, ele libera o seu aminoácido que vai se ligar aqui. Olha, essas bolinhas é a proteína sendo produzida. Se ele não se ligar, ele vai sair fora e vai entrar outro que vai tentar ligar. Então, é um método de tentativa e erro. Nós temos os RNAs transportador trazendo, tentando se ligar. Se ele não se ligou, ele vai embora, até achar o que bate, o que o códon se liga ao anticódon. Códon do mensageiro se liga ao anticódon do transportador. Opa! Ligou! Quando ele liga aqui, vem uma enzima chamada peptidiltransferase e o que ela faz? Pega o aminoácido dele e liga na proteína que está sendo sintetizada. Então, ligou o 3 no 4. E aí o bichinho, coitado, ele vai andando, né? E sai fora, aqui no passo 3, né? Ele vai saindo fora, deixando o sítio aberto, o sítio A aberto, para que entre o novo transportador da metin com o RNA mensageiro, a peptidiltransferase, uma enzima, vai, tira o aminoácido dele, passa para a proteína que está sendo produzida, ok? Então, é assim que ocorre a síntese da proteína, a tradução, certo? E até onde isso ocorre, professor? Até achar o códon chamado stop códon. O stop códon não existe aminoácido para stop códon. Stop códon, quando a leitura do RNA mensageiro chega no A ou G, ao invés de entrar um RNA transportador, vai entrar o fator de liberação do sítio A. Então, é ele que identifica o stop códon, e aí ele libera, ele diz, parou, aqui não entra mais RNA transportador, acabou, a proteína está pronta. E aí ele desmantela, quando ele entra dentro do ribossomo, ele se liga ao códon AUG, que é o stop códon, e desmantela o ribossomo desfaz, né? A subunidade superior se desfaz da inferior, desmantelando a síntese e terminando a síntese de proteína. Então, toda proteína começa com o start códon, que vai dar origem à metionina, ok? O AUG, start códon, metionina é o aminoácido dele, e todas terminam com o stop códon UAG, certo? Que é um dos stop códon, e que não dá origem a aminoácido nenhum. Na verdade, quem liga nele é o fator de liberação do sítio A, desmantelando o ribossomo. Como eu disse, olha, existem
milhares de ribossomos, né, no retículo, e cada ribossomo faz a síntese de uma proteína, né, a partir do RNA mensageiro. Mas o RNA mensageiro, olha, ele pode estar ligado a vários ribossomos ao mesmo tempo. Então, olha só, aqui, ó, nós vamos saber depois o que é a cauda poliar, tá, na próxima aula, mas aqui está a cabeça do RNA mensageiro, ó. Então, perdão, aqui está a cauda do RNA mensageiro. Então, esse daqui foi o primeiro ribossomo que fez a leitura. Então, ele veio aqui, ó, puxando o RNA mensageiro e fez a leitura, já está dando origem a uma proteína que está aqui, ó. E esse daqui é o primeiro ribossomo que se ligou ao RNA mensageiro. Neste caso aqui, né, ele é o último, porque ó, ele está se ligando ao G, que é o código de iniciação. Então aqui ó, é um que está entrando agora e esse é o que está saindo agora. E aqui a micrografia eletrônica provando que isso existe, certo? Então o único RNA mensageiro está sendo lido por vários ribossomos ao mesmo tempo, como se fosse em fila indiana, tá bom? Chamamos de polirribossomos esses complexos de ribossomos. Isso garante que a proteína seja produzida ao mesmo tempo várias cópias. Coisas interessantes. Na síntese de proteína, nós temos ribossomos diferentes entre bactérias e eucariontes. Como que nós podemos utilizar isso no ponto de vista biotecnológico? Se nós bloquearmos a síntese de proteína de uma bactéria, ela vai morrer. Então, se for uma bactéria que causa uma doença, é uma forma de matarmos a bactéria. E existem antibióticos que fazem isso, bloqueiam a síntese proteica de bactérias. Por exemplo, a tetraciclina, que ela vai lá e se liga no sítio A do ribossomo somente das bactérias. Streptomicina, também ela evita a transcrição lá da iniciação da tradução. E outros, como cloranfenicol, eritromicina, rifamicina, a puromicina, actomicina D, a ciclohexidamina, aminosamicina e a alfa-amanitina, certo? São tipos de inibidores de síntese proteica que nós utilizamos como antibióticos contra as nossas bactérias. Quem nunca tomou uma tetraciclina ou quem nunca tomou um cloranfenicol, né? Se não tomou, vai tomar um dia. Tá certo? Então, que coisa interessante, eles se ligam ao RNA ribossômico específico das bactérias. Tem um risco, se você toma uma superdosagem desses medicamentos, a seletividade diminui, porque tem muito medicamento e pouco sítio de ligação. Então, aí ele pode se ligar ao seu ribossomo, causando dano nas suas células. Por isso que esses medicamentos devem ser usados com prescrição médica e atenção do farmacêutico, tá bom? Não pode sair tomando antibiótico de qualquer jeito, porque você pode matar a bactéria e acabar se matando também, tá bom? Então, muito cuidado. Pergunta 4. Descreva passo a passo o processo de tradução do RNA mensageiro. Tem um videozinho, mais uma aula rápida de replicação do YouTuber. E o pense de hoje é: o RNA mensageiro, lido pelo ribossomo, é uma cópia fiel do RNA transcrito? O que vocês acham? Vocês já acham que o mensageiro é uma cópia fiel do que está lá no DNA? É a pergunta. Não precisa responder, é para vocês pensarem. Sabemos que a função das proteínas está diretamente relacionada à sua conformação, à sua estrutura. Como elas fazem para adquirir a conformação? Então, essas duas perguntas nós vamos responder na aula que vem. Não precisa responder para o questionário, tá bom? Aqui estão as nossas referências, todos os créditos ao Albert, ao Nelson, à Universidade do Rio também, que tem material aqui adaptado para essa aula, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Agradeço bastante a participação de vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!